Bem, boa tarde, meus irmãos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma vez, iniciando esse tempo de oração e de meditação na Palavra de Deus. Nesses 3 dias que antecedem a Semana Santa, né, ou que são a Semana Santa, né, são chamados de Semana Santa, nós estamos estudando aqui com o pastor Roberto Cavalcante a obra da cruz, aquilo que Jesus Amém. realizou na cruz do Calvário e que impactou a nossa vida. Então, temos aprendido sobre o que foi realizado ali, por que era necessário aquele sacrifício. Será que não tinha outro jeito de resolver o problema da humanidade? Será que não tinha outra forma de resolver a questão do pecado, de dar o perdão? Então, por que teve que ter uma cruz? Por que Cristo teve que morrer ali? Será que foi para nos dar um exemplo? Será que ele deixou um exemplo somente? E por que ele tinha que ficar 3 dias? Por que ele ressuscitou? Aliás, o único, hein? Que ressuscitou dos mortos. E qual foi o impacto disso? O que isso interfere? O que nós temos a ver com isso, né? Então, nós estamos aprendendo nesses dias a respeito disso. Temos hoje o segundo momento e amanhã o terceiro momento. Eu quero avisar você que todo esse vídeo está sendo gravado e estará disponível nos stories do perfil da Igreja Cristã Renovo e ainda hoje estará disponível gravado no YouTube. Então, lá do YouTube você consegue compartilhar com todos os seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. A gente manda tanto vídeo, às vezes, falando de más notícias, pois é a sua oportunidade de compartilhar a boa notícia do Evangelho da cruz, do Calvário, que salva a humanidade, que salva o homem, que o redime dos seus pecados e das suas lutas com Deus. Quero também incentivar você a agora mesmo compartilhar com os seus amigos no Instagram. Você pode fazer isso através do aviãozinho que está aí na sua tela. Faz isso, compartilha com seus amigos, convida para que eles estejam ouvindo a palavra. É uma oportunidade única, tanto por conta do momento que a gente vive, de tantas incertezas, como também pelo momento da Páscoa, que é um momento, por excelência, de reflexão em Deus e na sua palavra e na obra da cruz. Amém. Mais uma vez estamos aqui com o pastor Roberto. Já passo a palavra para ele. Fique à vontade, pastor. Já cumprimento o pessoal e já entra na ministração da palavra, que nós vamos ser ricamente abençoados por ela. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, vocês que estão ao vivo acompanhando no Instagram e aqueles também que depois irão assistir através do YouTube. Na realidade, como disse o pastor Gidilaf, né? Esse plano, esse projeto já foi do coração de Deus, foi bem planejado, né? O Senhor já arquitetou tudo para que não desse margem para erro. Então, o Senhor, para resgatar o homem, porque o homem havia sido perdido, desobedeceu a Deus e ficou destituído da glória de Deus. E o Senhor diz assim, não, e agora eu quero mostrar para você como é que é realmente o que eu sempre sonhei, o que eu sempre projetei, e eu vou fazer isso com vocês, mas vocês não vão usar a sua força para isso. Eu vou enviar o meu filho, né, para que possa ajudar, para que possa fazer essa mudança, né? Então isso foi, inclusive, uma atitude de amor, né? Essa semana a gente sabe que no dia de sexta-feira foi o dia do sofrimento, né, de Cristo, que ele padeceu por muitas coisas, desde a traição, né, a humilhação, e foi condenado, e crucificado, e morto, né? Mas tudo isso com objetivo. O objetivo não era simplesmente que Jesus morresse, não era porque na história estava escrito que Jesus um dia ia morrer. Não, está escrito que Jesus ia morrer por causa de nós. Né? Foi por causa de nós que ele arquitetou esse plano. Né? E ontem nós vimos, né, através do texto que nós lemos, né, que nós chamamos como base 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala do evangelho, né, ele diz que até que esse evangelho não foi evangelho
que ele recebeu de homens. Foi o próprio Deus, né, através da revelação, trouxe para ele esse evangelho. E esse evangelho resumia no seguinte: Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Então, este é o evangelho. Por que isso daí é que é importante? É porque isso daí é que vai trazer resultado para nós, né? De uma forma prática, não é simplesmente saber, né? Tem que ter alguma coisa prática. Então, o Senhor arquitetou esse plano de uma forma muito eficaz, tanto que Jesus nem podia morrer, porque não tinha pecado para morrer, né? O salário do pecado era a morte. Como ele não tinha pecado, não podia morrer. Aí, ele teve que absorver todos os nossos pecados, nos atraídos na cruz, conforme nós falamos ontem, quando ele foi levantado da terra, ali em João 12:32, atraiu toda a humanidade a ele. Todo pecado ficou nele. Tanto que Isaías disse que ele ficou desfigurado, sem forma. Ele ficou irreconhecível de tanto pecado. Mas o objetivo, como eu disse, não era só matar Jesus, mas era para que ali, através dessa crucificação, o nosso velho homem fosse crucificado. E nós vimos ontem, através da palavra de Deus, que nós fomos também crucificados com Cristo. E hoje, nós vamos dar ênfase à morte e o sepultamento de Cristo Jesus, né? E sabemos que Cristo, né, já estava na cruz, ele até, né, pediu ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, para você ver o tanto de dor que ele estava sentindo, né? Tanto de angústia que ele estava sentindo, mas ele foi firme e disse: mas faça conforme a tua vontade, né? E ali diz que ele deu um brado, né? E diz que expirou. Jesus morreu por causa de mim e de você. A vida de um homem, filho de Deus, saiu do trono da glória, veio, se fez homem, habitou entre nós, sofreu da mesma forma que nós sofremos, mas aqui veio, né, para cumprir um plano de Deus. E ali, quando ele também morreu, diz a palavra de Deus, e eu quero que você puder, abra comigo, em Romanos capítulo 6, versículo 3, um texto bastante conhecido, somente para nós, para nos lembrar, como o próprio Paulo fala, está lembrando, né? Ele, 6,3, diz assim: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então ele diz aqui: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso. E nem ignore isso, porque isso daqui que eu estou dizendo é algo real, que se você crer, você vai experimentar, né, do que Deus tem para a sua vida. Jesus Cristo ali diz que ele morreu na cruz, né, e nós fomos batizados. Esse batismo que a gente sabe simboliza a inclusão, né? Batismo é mergulho. Justamente nós fomos mergulhados no corpo de Cristo, através, quando ele estava naquela cruz e foi levantado, nós mergulhamos nele, fomos atraídos a ele, e a partir dali, ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele, e ele morreu, né, de uma forma dolorosa. Nós não sentimos esta dor, mas nós participamos, né, dela, porque o Senhor estava lá, a gente estava nele, contribuindo para que ele morresse, porque os nossos pecados foram que mataram Jesus, e diz que nós morremos com ele. E isso daí, a gente tem que ter em mente, e sempre estar lembrando, de que eu já fui crucificado com Cristo, meu velho homem, e eu também já morri juntamente com Cristo. Isso quer dizer o quê? Que as coisas do velho homem, ainda queiram, né, predominar, porque a gente sabe que a gente nasceu neste mundo, recebemos muita coisa, inclusive a natureza pecaminosa nos encheu de muitas informações, principalmente pecaminosa, e que à medida que nós orando e crendo que nós morremos, nós vamos tomando posição, né, diante daquilo que nós enfrentamos. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário. E diz a palavra de Deus que eu e você morremos com ele.
né? O versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus, que nos diz o fato e a esperança, né? Ele diz: você morreu juntamente com Cristo, mas pode ficar certo que a obra ainda não está completa. O Jesus morreu, mas ele vai ressuscitar, né? Então, você também vai ter essa experiência com ele, né? E Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E eu gosto muito desse versículo, pastor, porque me coloca num lugar que não tem que nos ache. O diabo não vai nos achar. Nós estamos, morremos, né? Você sabe aquilo que sempre a gente viu, aquela experiência do Butantan, né? Das cobras. Se você jogar um rato vivo, a cobra pega. Se você jogar um rato morto, a cobra não pega, não quer. Só quer com vida. E nós morremos, e aonde é que nós estamos? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, realmente Satanás, para ter acesso a nós, ele vai ter que se rebolar, né? Porque o Senhor não dá a ele essa condição. Então, nós fomos atraídos na cruz do Calvário por Jesus, quando ele estava crucificado, fomos crucificados com ele, e diz que ele morreu e nós morremos com ele. E a ênfase que eu quero dar também é o fato de que Jesus Cristo foi sepultado. Isso não está alheio, isso não é um fato complementar, porque toda pessoa que morre, geralmente vai para a sepultura, né? Vai para a sepultura de uma forma de hoje já tem a incineração e tal, mas de qualquer maneira é um túmulo, é uma sepultura. Então, por que aqui? Eu quero enfatizar também, né, que nessa sepultura ali, que Jesus foi levado, uma sepultura nova, dada por aquele que acompanhava Jesus, né, que era discípulo José de Arimateia, um homem rico. Uma sepultura nova deu para ele, e ali colocaram Jesus naquela sepultura. Interessante que ali colocaram ele na sepultura e não acharam que era o suficiente. Lacraram a sepultura e colocaram guardas lá para que não houvesse nada que fosse fora do plano, né, daqueles homens, né? Então ali colocou Jesus na sepultura guardado. E a palavra de Deus diz também, aqui no mesmo livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus, Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, diz a palavra de Deus, e eu creio porque a palavra de Deus é verdade, né? É o próprio Jesus falando, é o próprio Deus falando, diz que nós também fomos sepultados com ele. Nós quem? A natureza pecaminosa, desobediente, que herdamos de Adão, que todo homem recebeu. Todo homem recebeu. Todo mundo nasce com essa natureza. E o Senhor, por causa de mim e de você, ele crucificou, ele matou, e ele também sepultou juntamente com ele. E ali, naquela cruz, eu quero dizer que a nossa vida antiga já está morta e sepultada, né? Os guardas estão ali querendo impedir e não vão impedir, e não vai acontecer dessa natureza ressurgir. É tanto que Jesus já foi uma nova vida, né? Foi uma vida gloriosa, que ele depois subiu, que ele passava a parede e tudo, embora carregava ainda as marcas na cruz. Então, na sepultura, finda, extermina, acaba a natureza pecaminosa que nós tínhamos, que herdamos de Adão. Aí Verdade. Você vê, pastor Roberto, que
Quando a gente vai, às vezes, num velório, né? E as pessoas estão ali muito tristes, e, obviamente, os familiares, tem toda aquela cerimônia. Mas quando aquele corpo... Tem alguns momentos que dói mais. Um deles é quando o corpo sai do velório, mas é impressionante quando o corpo é sepultado, como existe um choro, como existe uma dor maior nesse momento do sepultamento. A gente olhando assim, dá a impressão de que aquelas pessoas ali desce a consciência de que realmente aquela pessoa não vai mais voltar. Parece que cai a ficha, né, como a gente diz, de que aquela pessoa não volta mais. Então, o sepultamento é muito importante. É verdade. Então, a nossa natureza foi sepultada. E nós temos que ter isso em mente, né? A gente não está preocupado que essa natureza venha ressurgir. Ou você descer da cruz. Não existe mais essa possibilidade. Não existe. Você já foi crucificado, você já morreu, nós já morremos, e nós já fomos sepultados. A natureza desobediente já foi morta e sepultada com Cristo na cruz. Amém? Então, nós não temos mais essa natureza. Existe ainda algumas sequelas. Eu até comparo, muitas vezes, essa natureza pecaminosa. Eu não sei se eu já falei isso lá na igreja, mas sempre carrego comigo essa ideia. Eu comparo como se fosse uma fábrica de Coca-Cola, né? Coca-Cola é um refrigerante que a maioria do povo gosta, mas a gente sabe que ela faz mal, né? A gente sabe que ela faz mal. Será? Né? Mas a gente continua tomando essa Coca-Cola, né? Mas vamos supor que houvesse um decreto mundial, né? Hoje a gente está falando tudo em globalização mundial, houvesse um decreto de fechar a fábrica de Coca-Cola, né? A partir de hoje não se fabrica mais Coca-Cola. Não tem mais... né? Não se fabrica mais. Não tem mais. Vamos supor. Mas eu aqui no Ceará, se esse decreto foi mundial e as fábricas ficam muito longe e tal, eu ainda vou aqui no supermercado, eu vou encontrar Coca-Cola. Vou. Mas a fábrica já fechou. Eu vou encontrar Coca-Cola. Talvez até na minha despensa, eu preparando para uma festa, eu vou encontrar Coca-Cola. Mas a fábrica já pegou. Então eu comparo essa natureza pecaminosa como essa fábrica. A fábrica de pecado já foi exterminada, foi lacrada, colocada até ali, soldados ali, né, para que não saia, né? Então já foi lacrada, foi morta, e não tem mais como ressurgir, né? Ainda existe algumas Coca-Colas que a gente ainda vê aqui, vai ali, mas quando a gente encontra, o Senhor nos ensina que a gente tem que despojar do velho homem, né? Vai despojando, né? Então, meus irmãos, nós fomos sepultados. Agora eu também quero trazer para a gente essa meditação, este período, né, do sábado, este período do sepultamento, né? Que a gente aparentemente não vê nada acontecer, né? Aparentemente nós não estamos vendo nada, mas o Senhor não para de trabalhar, né? Diz que ele, nesse intervalo, ele foi aos infernos, tomou a chave da morte. Diz que trouxe o cativo, né? O cativo é o mal. Em italiano, cativo é mal, né? O mal, aquele que é o diabo, ele trouxe e colocou no cativeiro. Então, ele está ali, né? O Senhor, enquanto estava na sepultura ali, aparentemente, o corpo de Jesus, né? Ele estava lá, já estava trabalhando, ele estava fazendo a obra, ele estava completando a obra, ele estava consolidando a obra, né? E porque muitas vezes, nos momentos de escuridão, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente não está vendo nada acontecer, a gente pensa que Deus não está conosco, Deus não está fazendo nada,
que Deus não está olhando para nós. Não é verdade? Eu me lembro, pastor, daquela passagem lá do Êxodo, quando Moisés, o Senhor mandou Moisés abrir o mar, né? Abrir o mar. Muito forte. E veio abrindo o mar de lá para cá, porque o norte era o sentido contrário, o vento vinha para cá, vinha abrindo o mar. Quer dizer, quem estava em frente ao mar naquele determinado momento não estava vendo o milagre sendo feito, não estava vendo o trabalhar de Deus. Deus estava trabalhando, estava abrindo o mar. É tanto que quando abriu aqui na frente de Moisés, já passaram. Já estava tudo aberto, né? Já estava tudo indo. Às vezes a gente pensa, a gente pensa, né, pastor, que Deus está calado, Deus esqueceu, né? Mas nesse momento, né, ele está trabalhando. Fazer como a linha Abacuque, né? Mesmo que tudo aquilo, né, que a figueira não floresça, né? Que a fruto da oliveira mata, ou morra, minta. O fruto da oliveira minta, né? O gado seja arrebatado, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está trabalhando, tanto na sua vida espiritual, né? Lhe mostrando que você está crucificado com Cristo, que você já morreu com Cristo na cruz e que a sua velha natureza foi sepultada lá naquele sepulcro juntamente com Jesus. E agora é esperar, né? Esperei com paciência no Senhor. Isso vai passar, nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos, renovados, né? A igreja do Senhor, né, mais fortalecida, as famílias, né, sendo cada vez mais fortalecido na palavra, na unidade, né? A gente tem visto aí a Igreja Renovo tendo essas reuniões, né? E como tem sido bênção, né? Eu acompanho das mulheres, como elas têm sido abençoadas com aqueles estudos. Então, é um novo tempo que nós estamos esperando. O domingo da ressurreição está chegando, né? Está bem pertinho. O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo, amanhã é dia de ressurreição, né? Vamos nos alegrar nesse momento, na expectativa, na esperança do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não vamos mais ficar preocupados se nós estamos pecando, né? Nós vamos estar, nossa visão, a nossa meta em agradar ao Senhor, em viver para o reino, em satisfazer a vontade de Deus, em ter comunhão com Deus, em ter comunhão com os irmãos, com a igreja, né? Amém. Então é isso que nós precisamos, Sim. É que essa vida ressurreta de Cristo venha a ser manifestada na nossa vida, né? Mas queremos deixar hoje para que você entenda, creia, né? E tome posição. Você não é mais a mesma pessoa. Jesus já fez a obra completa. Diz que é uma plena e poderosa salvação. Amém. Não é uma coisinha que salva daqui, salva daqui. Não é plena e poderosa, é tudo. É tudo. Então nós vamos partir para que a vida ressurreta de Cristo nós vamos viver nessa terra para o louvor e a glória do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu anotei aqui, quero enfatizar o que você falou sobre o sábado, né? Esse tempo de intervalo entre o dia de grande sofrimento e morte de Jesus, que você colocou ali, as últimas 24 horas de Jesus na Terra, foram terrivelmente cobertas de muita ansiedade, muito sofrimento, né? Primeiro o sofrimento emocional de Jesus ali, depois, sabendo o que ia acontecer, ele como homem sentiu muito, né? Um estresse enorme a ponto de transpirar sangue e todo esse sofrimento. E aí depois da morte fica aquela ressaca na família, né? Pronto, morreu, foi sepultado, volta todo mundo para casa
e fica aquela coisa, e agora, né? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Os discípulos, eles não se lembraram daquilo que Jesus falou, que Jesus disse que ele ia ressuscitar. Eles esqueceram naquele momento e ficaram naquele suspense, né? E ficaram reunidos ali, mas alguns se dispersaram, tanto que Jesus muito amorosamente foi buscar aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, estavam indo embora, ele foi buscar ali, né? Então, mas eles estavam ali, falou, e agora? O que vai acontecer? Então, este sábado é um sábado assim, realmente de espera, é o tempo de espera, né? E que muitas vezes nós não nos lembramos do que vai acontecer, porque nós já sabemos, mas não nos lembramos às vezes, né? É verdade. E por isso é preciso repetir o que você repete todos os dias quando você manda suas mensagens. Eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o sábado, esse tempo de recolhimento, de ficar calado, de ficar esperando, é o tempo de ficar trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança para que venha o domingo da ressurreição e possamos estar aproveitando, porque senão a gente vai perder o domingo, né? Se a gente não souber usar bem o sábado. Justamente. Graças a Deus. Amém. E saber que Deus está trabalhando, né? Não é? Eu fiquei pensando aqui no Mar Vermelho. Nunca tinha parado para pensar, o mar veio abrindo de lá para cá. Não é? E no início as pessoas só viram o vento, só sentiram o vento, né? Que veio o vento forte, e o vento você não vai achar que vai abrir o mar, né? Então realmente é preciso crer nesse tempo de espera, é preciso crer no Senhor Jesus. Essa obra tinha que ser poderosa, né? Essa obra realmente tem que ser perfeita, porque pegar um homem, o mais vil pecador, inimigo de Deus, né? Um homem que só pensa em si, no seu bel prazer, né? Está bem, quando está bem, nem lembra de Deus, né? E o Senhor está nesse exato momento, né? Nesse tempo, um tempo que está trazendo angústia para muitas pessoas, até medo para algumas pessoas, né? O Senhor está justamente numa época onde se celebra esse acontecimento, onde relembra esse acontecimento, né? Hoje a gente não está vendo mais nem a ênfase nos ovos da Páscoa, nós estamos enfatizando Jesus, porque só Ele pode fazer esta obra, e nós cremos que nós vamos sair, né, dessa muito melhor, em nome de Jesus. Amém. Esse tem sido um tempo tão difícil e tanta reflexão, que até mesmo os ovos da Páscoa, o coelho da Páscoa, essas coisas que não tem nada a ver com Páscoa, tem nada a ver, né? Não é? E perderam o ibope aí nesses dias, né? Realmente as pessoas estão olhando mais para Jesus, estão falando mais de Jesus, né? Nesse tempo em que havia muita distração com esses símbolos pagãos, né? Que trouxeram para o meio da Páscoa, né? E aí essa reflexão em Cristo, que é o sentido real da Páscoa, é muito apropriada para esse tempo, né, de recolhimento, de dificuldade. E o Senhor, o pastor Gide, está nos capacitando para que a gente não fique calado. Nós temos que aproveitar este momento. Este é o momento da anunciação das boas novas. Porque as pessoas estão sensíveis. As pessoas estão com incerteza. Já pensou se acontece algo? Para onde é que estão indo os nossos entes queridos que não conhecem Jesus? O nosso vizinho, né? O nosso amigo de escola, de trabalho. Então, nós agora que passamos assim pelo esse treinamento, estamos sendo treinados, né? Como é que se diz? Aquele treinamento que é rápido, intensivo. Estamos passando por esse intensivo, né? Para que a gente saia fortalecido e não cale mais. Que a nossa boca saia, aquele bairro que onde está a igreja seja inundada com a palavra de Deus, a nossa família seja inundada com a palavra de Deus. Nós não vamos mais nos acomodar, porque o tempo está findo. Isso é apenas o início das coisas. O Senhor está mostrando, olha,
tomem uma posição. Olha, eu estou aqui, as coisas estão acontecendo, não está alheio o que está acontecendo, né? E nós temos o Senhor, nós temos a palavra, nós temos a receita, nós temos a resposta, nós temos o Senhor que transforma o homem, que muda o homem e que leva para o céu, né? Cura, batiza e leva para o céu. É que é o Amém. melhor, né? É impressionante como realmente nós temos deixado que alguns, que infelizmente usam a palavra de Deus, mas que realmente não trazem a palavra de Deus, então elas distorcem a palavra de Deus, mas sabem muito bem usar os meios de comunicação para fazer o seu trabalho, e eles têm conquistado um número enorme de seguidores, enquanto que aqueles que têm um conhecimento, uma compreensão de alinhamento com Deus, com a sua vida, em todas as áreas da sua vida, muitas vezes nós temos nos calado, temos deixado a coisa seguir e temos nos omitido timidamente, permitindo então que muitos desavisados sejam muitas vezes enganados por falsos evangelhos e falsos cristos que surgem por aí. Então, precisamos realmente abrir a nossa boca e falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos recebido, como disse o apóstolo Paulo, né? Diz, olha, aquilo que eu recebi, isso também eu tenho falado para vocês, né? Então, amém. É a graça de Deus. Vamos estar orando, pastor, agora? Amém. Eu quero estar orando por cada um que está aqui conosco. Vi muita gente chegando. Não pude dar um abraço em cada um, mas sintam-se abraçados e que Deus abençoe. Vamos estar orando. Eu sei que hoje é um dia de refletirmos sobre o tempo de espera em Deus. Amém. Amém. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor fez um plano perfeito e completo. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já previu e executou todas as coisas conforme o teu plano. Não houve erro, não houve incidentes no teu plano. Ele seguiu exatamente a estrutura estabelecida na planta, conforme o Senhor determinou. Pai, nós te agradecemos muito por fazer parte desse plano. E te agradecemos pelo sábado que o Senhor tem nos dado. Não somente esse dia de hoje, mas todos os dias que o Senhor tem nos dado aqui de recolhimento, para parar, para refletir. Nós que andávamos correndo de um lado para outro e agora estamos aqui podendo refletir na Tua palavra, refletir na Tua glória, refletir na Tua graça e misericórdia sobre nós. Eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui acompanhando, por cada um que faz parte dessas famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor livre de todo temor, de todo medo, que esse tempo de espera não seja para gerar ansiedade, mas seja para gerar descanso, seja para gerar esperança, e que possamos remir o tempo, usar bem o tempo para falar das boas novas, da melhor notícia que existe nesta terra, a melhor notícia que poderia chegar aos nossos ouvidos, que é Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos para nos trazer vida e vida em abundância. Senhor, faz isso na vida de cada um. Aqueles que estão doentes, Senhor, traz conforto, traz cura. Os que estão em necessidade, traz todo o suprimento, Senhor, material, físico, emocional, que estejamos ricamente supridos em Tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua graça e misericórdia. E abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Só lembrando, meu irmão, que o sábado, né, é um princípio do descanso, né? O princípio do descanso, né? É verdade. Tá aí, então, que nós estejamos com essa viva esperança em nós. Que amanhã é outro dia, é dia de ressurreição, é dia de vida, é dia da presença do Senhor. Cristo em vós, esperança da glória. Amém. É isso mesmo.
Glória a E Deus. um detalhe, viu? Nós, a humanidade, tem negligenciado o princípio do sábado. E por causa disso, a terra tem sofrido, né? A criação tem sofrido muito e precisa retomar a sua, a, a sua condição normal. Né? Você vê que os cientistas já estão percebendo uma melhoria em todo o planeta. E isso vai ser muito bom nesse tempo para todos nós. Precisamos aprender Amém. isso, apesar de que eu sei que só quando o Senhor reinar sobre essa terra que realmente nós vamos ter a perfeição. Né? Enquanto isso, vamos lutando aqui com este mundo. Muito bem, meus irmãos, a conversa aqui é muito boa, mas nós temos o princípio de manter aqui próximo de 40 minutos para não extrapolar, mas depois vamos ter que fazer umas conversas de 1 hora, que é o limite, né? Para poder conversar mais e realmente desfrutar mais dessa palavra tão maravilhosa que impactou a nossa vida para sempre. Né? Mais uma vez, obrigado ao pastor Roberto Cavalcante. Obrigado. E lembrando a você que todos os dias estamos aqui ao meio-dia, orando ao Senhor e meditando na sua palavra e nas boas coisas que Ele tem feito na nossa vida. A Rosana tem um recado para a gente aqui, né? Rosana. É bem rapidinho, irmãos, irmãs, graça e paz. É um recado especial para as irmãs da Igreja Cristã Renovo. Nós providenciamos um devocional para nós estarmos compartilhando junto esses dias de quarentena, compartilhando a palavra do Senhor e estreitando amizades, relacionamento. Então, nós concluímos hoje com a primeira turma, foi maravilhoso, os 21 dias, né? Inclusive a esposa do pastor Roberto, Evânia, participação maravilhosa entre nós. E nós queremos convidar, tá lá no linkzinho, tá lá no nosso Renovo, no nosso WhatsApp, né? O nosso chamado, o nosso convite para que você esteja se inscrevendo para novas turmas que nós vamos conversar na segunda-feira, tá certo? Então eu conto com vocês, irmãs. É um convite especial, é um convite do Senhor, é um convite do meu coração para vocês. Gostaria muito de estar compartilhando esse devocional com vocês. Inscrevam-se lá, tá? Mulheres, jovens, meninas e de todas as idades, tá bom? Beijo. Obrigada. Muito bem, pessoal. Um forte abraço, um ótimo dia, bom almoço para vocês. Lembrando que você pode compartilhar aqui no Instagram e também daqui a pouco, ainda hoje, você pode compartilhar no YouTube esse vídeo que vai estar disponível. Um abração, graça e paz. Muita graça e muita paz sobre a sua vida. Amém. Tchau, tchau. Tchau.